Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Não. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, irmãos, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Vocês têm demonstrado o quê? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, você sabe, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve aos Tessalonicenses quando ele está lá em Coríntios. Paulo está voltando de uma outra viagem missionária. Ele está chegando da Macedônia e de Atenas. Essa carta ela é enviada por mãos de Silas e Timóteo para o encorajamento daquela igreja. Paulo está lá em Coríntio. Já tem passado um tempo que Paulo implantou a igreja de Tessalonicenses. E Paulo dirá, irmãos, que o testemunho, que a vida que aqueles irmãos estão vivendo tem sido algo tão extraordinário que não só tem chamado a atenção na cidade, mas tem percorrido a notícia em todas as cidades vizinhas. Olha o que é que Paulo vai dizer no verso 7 e 8. Assim, vocês se tornaram modelo para os crentes que estão na Macedônia e Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês, que vocês têm em Deus, e o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Gente, eu acabei de chegar da Macedônia e da Acaia, e o pessoal lá já ouviu falar de vocês. E por que Paulo está impressionado com aquilo que ele ouviu falar de Tessalônica? E por que ele mesmo está impressionado com aquilo que ele ouviu dessa igreja de Tessalônica? Foi Paulo quem implantou. Paulo chegou em Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Irmãos, pense numa cidade grande, enorme, estratégica, mais de 200 mil habitantes. Nesta época é muita coisa. Talvez a quinta, sexta, no máximo sétima maior cidade habitada desta época. Só que extremamente opositor ao evangelho. Paulo começou a pregar nas sinagogas como de costume e logo foi expulso. E as portas das sinagogas se fecharam. E Paulo então teve que pregar aos gentios. Então a igreja de Tessalônica praticamente não tem judeu, é praticamente só de gentios. Mas quando os judeus viram Paulo pregando aos gentios acerca de Jesus, eles empreenderam uma perseguição tão intensa que muitas pessoas foram presas. E Paulo precisou ser retirado de Tessalônica, escondido, para que ele também não viesse ser preso e morto. Tamanha ira, tamanha oposição que os tessalônicos judeus fizeram com a pregação do evangelho na cidade. Agora pense, quando Paulo sai, isso não melhora, porque esses convertidos, em poucos meses, terão que se formar como igreja e dar continuidade a essa igreja. Meses se passam. Paulo já está agora em outra viagem missionária. E qual é a notícia que Paulo escuta? Paulo, lembra aquela igrejinha que você passou, que você tentou implantar, e só passou 3 meses na cidade e já botaram você para correr? Lembra que aquele povo era praticamente tudo estrangeiro, tudo novo na fé? Tu lembra que a perseguição era intensa? Quando você saiu, mais perseguição aconteceu, mais gente foi preso, mais gente foi humilhado publicamente. Sabe o que aconteceu com aquela igreja? Aí depois de uma introdução como essa, você vai dizer assim, fechou. Aí a notícia que chega é, Paulo, eles têm uma fé extraordinária. Eles estão crescendo. Existe uma igreja lá viva, vibrante, missionária. Paulo, é algo extraordinário o que Deus está fazendo. Poxa, irmãos, em Coríntio, Paulo passou quase 2 anos. Em Éfeso, Paulo passou 1 ano e meio. Em Tessalônica, ele só passou 3 meses. E teve que sair fugido
para não ser preso. Tamanha perseguição. E o que ele escuta, meses depois, não é que essa igreja se acovardou, não é que esses irmãos que nem judeus eram gentios, novos convertidos se desanimaram, se perderam, foram engolidos. Não. O que ele ouve dizer dessa igreja, e o que se espalha por aquela região, o que é ouvido em outras igrejas, é o testemunho, é a qualidade de vida, é a saúde de uma igreja que cresce, que adora a Deus em meio à perseguição. A carta de Tessalonicenses, irmãos, ela quebra uma tradição de Paulo. Normalmente Paulo escreve quando uma igreja está com problema. Quando uma igreja está com problema, chega a informação para Paulo: olha, estamos passando por isso. Aí Paulo vai e escreve uma carta para aquela igreja para ajudar a resolver aquele problema. É assim com Efésios, é assim com Filipenses, é assim com Colossenses, é assim com os Gálatas, é assim com quase todas as cartas, mas não com Tessalonicenses. Paulo não recebe nenhum pedido de ajuda, Paulo não recebe nenhum tipo de relatório de problemas, Paulo só recebe elogios. E diferente da sua tradição, Paulo escreve para essa igreja para encorajar. Silas, Timóteo, leva essa carta. Eu quero que os irmãos saibam da alegria que eu estou sentindo em ouvir como eles estão vivendo a fé cristã. Não sei se está acontecendo isso com você, mas aconteceu comigo quando eu comecei a ler o comentário deste livro. Afinal de contas, o que é que esse povo está fazendo? Como é que esse povo está vivendo? O que é que está acontecendo com essa igreja para ser tão falada? O que é que ela está fazendo? Como ela está vivendo para que o coração de Paulo se alegre tanto? Para que Deus se alegre tanto e abençoe tanto essa igreja quando todas as circunstâncias são desfavoráveis? Paulo responde, irmãos. Verso 2 e o verso 3 é a resposta de Paulo para isso. Paulo diz: sempre damos graças a Deus por todos vós, mencionando vocês em nossas orações. Quando a gente escuta em algum lugar falar de vocês, eu oro dizendo: Deus, obrigado. Que igreja extraordinária. Nós lembramos continuamente disso diante de nosso Deus, pelo que vocês têm demonstrado. E o que é que eles têm demonstrado? Paulo cita 3 características, 3 atitudes que essa igreja está demonstrando como saúde da sua fé. Irmãos, uma fé saudável não é uma fé que nos traz para a igreja. Uma fé saudável tem qualidades. Ela tem características. E a primeira característica que Paulo elogia desta igreja é o esforço, o trabalho realizado da fé. Eles tinham trabalho. A fé deles tinha trabalho. A fé deles não era uma fé só em louvores. A fé deles não era uma fé apenas em oração. A fé deles tinha trabalhos. E é interessante que Tiago dirá que fé sem obras é uma fé morta. Não me fale da sua fé, diz Tiago. Deixe-me ver as obras da sua fé. Deixe-me ver o que você está sendo capaz de fazer por meio desta fé que você canta, que você declara, que você foi ensinado desde a infância. Essa fé que há muitos anos você desenvolve. Deixa eu ver como está o resultado dessa fé. Ah, ela está meio desanimada porque os problemas surgiram. A igreja está debaixo de perseguição e de muitos problemas. Ah, mas é porque eu estou numa fase de vida de extrema produção. Esses irmãos tinham que cuidar da própria vida. Paulo, para poder passar esses 3 meses em Tessalonicenses, de tão pobre e difícil que era a pregação do evangelho nessa cidade, o texto dirá que Paulo teve que trabalhar. Paulo, enquanto esteve em Tessalônica, fez tenda para se sustentar. A igreja de Filipos enviou 2 ofertas enquanto Paulo estava em Tessalônica. Tamanha dificuldade. Paulo teve que trabalhar para implantar a igreja de Tessalônica. E nem por causa disso a sua fé deixou de ter resultados. Irmãos, dificuldades sempre teremos. Objetivos pessoais sempre teremos. Pessoas que nos desanimem sempre teremos. Maus exemplos sempre teremos. Mas uma fé não olha pessoas, não olha as circunstâncias. Olha para Deus. Para aquele que nos chama. Para aquele que nos capacita, para aquele que nos envia.
Paulo elogia uma igreja num ambiente profundamente hostil e difícil, dizendo: eu tenho ouvido e eu estou feliz de saber que a fé de vocês tem resultado. A fé de vocês é operosa. A fé de vocês é prática. A fé de vocês tem consistência. A fé de vocês não é apenas teórica. A fé de vocês não se desanima com qualquer coisa. A palavra operosa, resultado, no grego, é a expressão koptei. E koptei significa trabalhar duro, trabalhar continuamente. Bater, fender, rachar, bater até quebrar. E se você já tentou quebrar alguma coisa difícil, você sabe que você começa com um braço. Daqui a pouco você troca, porque ele vai doer, e você vai continuar, porque você não vai desistir de chegar ao seu objetivo, mas você vai mudando, e daqui a pouco descansa e muda de braço de novo, até terminar o seu serviço. É essa expressão que Paulo está dizendo. Eu elogio, eu estou impressionado e alegre pelo que eu tenho ouvido, que a fé de vocês é koptei, é uma fé que vai até quebrar, continua firmemente, não desiste facilmente. É um trabalho, é um resultado, é uma operosidade perseverante. A segunda coisa, irmãos, que Paulo ouve falar desta igreja, e ele também vai elogiar, porque chegou nos ouvidos de todo mundo, é que apesar de um ambiente de perseguição, apesar de uma necessidade tremenda de trabalhar para sobreviver, apesar de tantas oposições, Paulo dirá no verso 3, eu não só ouvi o trabalho que resulta da fé, mas o esforço motivado pelo amor. O esforço de vocês que é motivado pelo amor. Em outra versão vai dizer assim, é um amor compartilhado. Sabe o que significa isso? Significa a expressão HP, um amor incondicional. Amados irmãos, nós costumamos dizer, e é verdade, que Deus é amor. Sim ou não? Deus é amor. Sim ou não? Mas esse Deus amoroso só pode habitar na vida de alguém que tem um coração igual ao dele. Porque se Deus é o ágape, mas em nosso coração não há o ágape, Deus não pode habitar em nossas vidas. O amor de Deus só habita num coração que tem o mesmo amor que ele tem. Porque senão vai ser choque. Esses irmãos olham uns para os outros como um time. Esses irmãos olham uns para os outros como família. A dor de um afeta. Como família, não há sempre concordância. Às vezes entre irmãos há discordância. Às vezes entre primos há discordância. Às vezes entre os cônjuges há discordância, às vezes entre os pais e os filhos há discordância, é natural que haja discordância, mas quando nós nos amamos, a gente tenta superar as discordâncias, sim ou não? É necessário. Porque quando a gente não tenta superar e chegar num consenso, num equilíbrio, aí a coisa não anda. Separações de pais e filhos, separações de cônjuges, divisão de família se dá quando a intransigência reina. Quando ambas as partes se acham no direito, se acham vítima e ninguém quer ceder em nada para chegar num ponto de equilíbrio. Não é aceitar o que o outro quer e negligenciar o seu, mas chegar num ponto de convivência. Nós entendemos isso porque nós vivemos isso dentro da nossa família, mas não queremos viver isso dentro da igreja, que é também a nossa família. Um povo restaurado pelo mesmo sangue, um povo salvo pelo mesmo Espírito, um povo batizado com o mesmo Espírito, um povo que tem o mesmo destino, mas que é diferente. Ri diferente, dorme diferente, tem um pé diferente, tem um nariz diferente, brinca diferente, reage diferente às brincadeiras. Somos diferentes. A convivência de pessoas diferentes é complicada. Agora imagine debaixo de perseguição, debaixo de dificuldades. Mas o amor compartilhado desses irmãos fazia com que o amor superasse as perseguições, superasse as dificuldades, superasse as necessidades. Eu estou passando fome, mas meu irmão está passando fome e eu tenho um pouco mais do que ele, então vamos passar fome junto, mas vamos dividir o que tem. Inês me prejudicou, me chateou, mas ela agora está passando necessidade, é minha irmã em Cristo, então eu preciso ajudá-la.
Quando eu precisei, o Wilson não se preocupou comigo, é falho, é humano como eu, como ele, mas agora quem está precisando é ele e eu sei disso, então eu vou ajudá-lo. Amor compartilhado. Um esforço motivado pelo amor. É interessante que o esforço não é por merecimento. O esforço é motivado pelo amor. O sacrifício é feito pelo amor. Uma igreja, amados irmãos, que chamou a atenção de Paulo. Uma igreja cuja fama se espalhou pela região. Por quê? Porque a fé deles tinha resultado, tinha operosidade. Porque o amor deles, independente das circunstâncias, era compartilhado. Havia um esforço pelo amor. O esforço de viver junto, o esforço de perdoar, o esforço de recomeçar, o esforço de melhorar, o esforço de trazer para perto, o esforço. Ninguém era descartável. Mas a terceira e última coisa que Paulo elogia nessa igreja, e eu vou terminar com isso. Paulo diz, verso 3, é o trabalho que resulta da fé de vocês, é o esforço motivado pelo amor e é a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma perseverança proveniente, motivada, impulsionada, alimentada pela esperança. A palavra esperança grega é a palavra oponume, que significa paciência. Veja, via de regra, quando você vê uma pessoa que está passando por necessidade, você chega para ela e diz assim, Valdo, eu sei que está difícil, mas cara, vai melhorar. Espera mais um pouco, eu já vi isso acontecer. João, desista não. A gente tenta a primeira vez, não consegue, tenta uma segunda, tenta uma terceira. Roberta, olha, é o seguinte, é difícil, às vezes demora, mas se desistir é pior, continue. Normalmente a gente tenta animar as pessoas e aconselhar as pessoas, trazendo a esperança, que não depende de nós, que não depende da nossa vontade, que não depende do esforço dela, mas a gente sempre traz a esperança de que vai melhorar, sim ou não? Ou você já viu alguém tentando animar e dizer assim, Edna, olha, é o seguinte, não vai melhorar, vai piorar, mas continue firme. Marleide, é o seguinte, daqui para frente só vai ser pior, mas não desista não. Você já viu alguém tentar encorajar outra pessoa com uma leitura bem, mesmo quando você acha, você não diz isso. Não pega bem dizer isso. Mas quem disse que eu posso assegurar para alguém que a luta que ela está passando hoje vai melhorar? Então eu estou dando para ela a motivação de que ela persevere numa esperança falsa. Numa esperança que é uma possibilidade e não uma certeza. E aí, se não se cumprir a esperança, a certeza, ela se frustra duplamente. É você dizer assim, ó, vai dar certo, tenta de novo. Aí ele tentou de novo, deu errado. Aí a pessoa entrou em crise de novo. Não queria nem ter vivenciado mais isso. Já queria ter desistido. Mas você incentivou. Essa esperança não existe. Porque nós não temos esperança numa coisa que não temos certeza. Nós não podemos basear nossa esperança na nossa vontade, no nosso ponto de vista otimista. Isso não é esperança, irmãos. Esperança é a promessa de Cristo. E a promessa de Cristo é a seguinte. Olha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo tu, ó rei, que se Deus nos quiser livrar da fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele também não quiser, Ele não livrará. Mas nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Sabe o que é isso? É esperança. A esperança que nós somos mais do que vencedores não é quando a boca do leão é fechada, porque por muitas vezes ela não foi fechada. A maioria dos cristãos jogados nas arenas, a boca do leão não foi fechada. A esperança que vem de Cristo, irmãos, não é quando não somos jogados na fornalha. Porque ainda hoje nós escutamos testemunhos de pessoas que foram livradas da morte, mas muito mais ouvimos de gente que foi decapitada, afogada, assassinada com um tiro na cabeça, fuzilada por causa da sua fé e não houve milagre ali. Mas porque a nossa esperança diz que nós somos mais do que vencedores, independente das circunstâncias. Nós somos mais do que vencedores porque a vontade de Deus há de se cumprir sobre as nossas vidas. Nós somos mais do que vencedores porque, independente do que aconteça aqui na terra,
Se eu vou ser rico ou se eu vou ser pobre. Se eu vou ter longa vida ou se eu serei martirizado. Eu sei para onde eu vou. O homem pode tocar o corpo, mas ele não toca o espírito. O homem pode definir, se Deus permitir, o meu tempo na terra, mas o meu tempo eterno está assegurado por Deus. Paulo está admirado com esta igreja. E a fama dessa igreja se espalhou por aquela região. Porque apesar das eminentes riscos de morte, da perseguição, do martírio de muitos irmãos, essa igreja continuava perseverante. Elas não estavam perseverando até que melhorasse o clima. Eles não estavam perseverando até que, de repente, o problema desaparecesse. Para muitos deles, o problema não desapareceu e não melhorou, mas eles continuaram perseverantes por causa da esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda. Por isso que Paulo escreve essa igreja. Não porque eles estavam passando por um problema, mas porque eles mereciam ser parabenizados, eles mereciam ser encorajados. E Paulo os encoraja dizendo no verso 6, por isso vocês se tornaram imitadores meus e do Senhor. Apesar do muito sofrimento que vocês estão passando, vocês receberam essa palavra com alegria, essa palavra que vem do Espírito Santo, e vocês se tornaram modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Vocês não se tornaram modelos quando tudo estava bem. Vocês não se tornaram modelos quando a despensa estava cheia. Vocês não se tornaram modelos quando estavam ganhando muito dinheiro. Vocês não se tornaram modelos quando todos os sonhos e projetos foram alcançados, porque nós somos daqueles que quando acaba um, arruma outro, e quando acaba outro, arruma outro, e a gente é insaciável. Vocês se tornaram modelos, porque apesar de todo o sofrimento, a fé de vocês era prática, não era teórica. O amor de vocês era compartilhado. E a esperança de vocês, a perseverança, era na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos como a igreja de Tessalônica. Que Deus nos ajude a entender que aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que impacta as pessoas, não são os nossos louvores, não são nossas programações, nem são as nossas ideias, mas a prática das nossas fés, a obra da nossa fé. A forma como nós nos relacionamos uns com os outros e principalmente a visão que temos da vida, que se piorar ou se melhorar, se vivermos ou morrermos, viveremos ou morremos para o Senhor. Para mim, o viver é e o morrer, se necessário, não tem importância, desde que eu viva para Cristo. Que o Senhor, pois, nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.